Deus salve a costa da Mata Atlântica, através das nossas vidas, através das nossas orações, através das nossas pregações, através do nosso louvor, através da nossa visão missionária, através do nosso testemunho e através do nosso relacionamento cristão. Que maravilha, que privilégio, que oportunidade maravilhosa de cultuar, de exaltar, de glorificar o nosso maravilhoso Deus. Quero convidá-lo a abrir o seu coração e receber da parte do Senhor aquilo que o Senhor tem para transmitir à tua vida nessa noite, meu irmão, minha irmã, e também que você se permita ser orientado pelo Espírito Santo e que a sua vida seja transformada, seja iluminada pelo Espírito Santo, através das orações, através dos cânticos e da mensagem a ser pregada nessa noite, através desse culto. Oremos ao Senhor nosso Deus. Senhor maravilhoso Pai Celestial, receba nossa adoração, nosso louvor e nossa gratidão, por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos cultuando o Teu nome. Obrigado porque o Senhor habita no meio dos louvores e o Senhor proporciona a cada um de nós a oportunidade de nossos corações serem verdadeiros tronos de louvor e adoração ao Senhor. Receba esse culto como oferta, como dedicação das nossas vidas para o Senhor. E nós oramos agradecidos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Palavra de Deus, através do Espírito Santo, usando a vida do apóstolo Paulo, para falar à igreja em Filipos, a carta aos Filipenses, capítulo 2, verso 5 ao verso 11, temos uma orientação, uma instrução maravilhosa acerca do ministério e da ação do Senhor Jesus, que é a nossa referência e a quem nós devemos imitar. E diz assim a palavra do Senhor: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Temos agora um momento de intercessão, mas também um momento de gratidão. E falando em gratidão, nós louvamos ao Senhor pela bênção que o Senhor concedeu ao nosso amigo Israel. Ouve, ó Israel, só o Senhor é Deus. Quero convidar o irmão Israel que esteja aqui à frente. Ele recebeu a bênção da aposentadoria. Louvado seja o nome do Senhor. Isso. E nossa irmã Neia, minha amada Neia, estará aqui orando, agradecendo por essa bênção na vida do amigo, do irmão, do companheiro Israel, mas também intercedendo por sua vida, intercedendo aí pela petição, por aquilo que você está apresentando diante do Senhor. Neia vai orar agradecendo pela bênção do Senhor na vida do Israel e também as bênçãos que o Senhor nos tem concedido, mas também intercedendo por sua vida, por sua família, por aquilo que você está apresentando diante do Senhor. Pai querido, nós somos gratos ao Senhor pela Tua presença conosco todo o tempo. Como nós somos abençoados, Pai, por tê-lo juntinho de nós. Nós agradecemos pela vida de Cristo, Senhor, que foi entregue por nós. Nosso coração é tão grato, Senhor, porque nós como igreja podemos estar na Tua presença. E isso tudo custou um alto preço. E Jesus sabe dizer o que isso custou. Nós somos gratos, Jesus, pelo Teu amor. Nós somos gratos
por esta bênção de sermos famílias de Deus. E como é bom, Senhor, como nós nos alegramos como família em saber que uma pessoa que nós amamos tanto, que faz parte da nossa família, tem sido abençoada, agraciada pelo Senhor de uma forma tão linda, Pai. Nós agradecemos de uma forma muito especial agora pela vida do Israel. Obrigada por essa bênção que o Senhor concedeu a ele. Nós estamos gratos e alegres por isso também, Pai. Obrigada porque até aqui o Senhor tem cuidado do seu filho, o Senhor tem dado forças para ele trabalhar, provido, assistido, tanto a ele quanto toda a sua família. E hoje, Senhor, ele vem diante do Senhor, da igreja do Senhor, agradecer, reconhecendo que esta bênção vem do Senhor. Nós nos alegramos, Pai. Juntamente com ele, nós queremos dizer muito obrigada, Senhor. Continue mesmo cuidando desse irmão tão querido, cuidando desta família. Senhor, nós queremos interceder também pelos nossos irmãos, Pai. Nós temos vivido dias difíceis, de desafios, de temores, dias de ansiedades. Pai, em nome de Jesus, nós queremos orar agora por essa igreja local e nós queremos pedir em nome do Senhor Jesus que o Senhor esteja visitando cada família agora, cada família que faz parte desta igreja. Deus, que o Senhor vai em nome de Jesus levando para cada um deles aquilo que eles carecem. Nós sabemos que alguns têm necessitado de saúde, outros têm necessitado, ó Deus, de fortalecimento espiritual, Senhor. Outro tem necessitado, Pai querido, da sua ação, trazendo a manutenção, enfim, Senhor. Nós pedimos ao Senhor que, de acordo com a sua boa, perfeita e agradável vontade, o Senhor venha alcançando os corações. E, acima de tudo, meu Pai, que o Senhor venha trazer a alegria da Tua presença. Que, embora nós tenhamos esse tempo em que nós estamos meio separadinhos, não podendo congregar como igreja, que esse não seja um tempo de esfriamento na fé. Pedimos ao Espírito do Senhor que venha aquecer a todos os corações, venha colocar no coração de cada irmão meu o desejo de te buscar, o desejo de te adorar, o desejo de falar com o Senhor, o desejo de meditar na sua palavra, enfim, Senhor, o desejo de andar contigo. Pedimos ao Espírito Santo de Deus que venha aquecer mesmo os corações com o teu fogo, com a paixão pelo Senhor, com o desejo ardente, ó Deus, de viver para a tua glória. Senhor, guarda os meus irmãos de se distanciarem da tua vontade, de pecarem contra o Senhor, de viverem caminhos que não são caminhos que o Senhor preparou para eles. Em nome de Jesus, vai guardando a mente dos meus irmãos também, que a mente dos meus irmãos, quanto o coração deles seja um altar dioturnamente, onde o Senhor é adorado, onde o Senhor é reverenciado. Pai, continue cuidando da tua igreja e continue enviando para nós aquilo que nós mais necessitamos. Nós necessitamos de muitas coisas neste mundo, Senhor, mas aquilo que mais necessitamos é do teu Espírito, é da tua presença. Então vai visitando mesmo, trazendo renovo, trazendo fortalecimento, em nome de Jesus. Obrigada por nos ouvir, Pai. Nós somos gratos em Cristo Jesus. Amém. Amém. Que bênção. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Estamos alegres também porque, se o Senhor nos permitir, no próximo domingo, 18 horas, teremos o retorno do culto presencial. Que bênção! E é o Ministério de Comunicação de nossa igreja, através aí das redes sociais de nossa igreja, já tem divulgado, já tem transmitido as informações, as orientações com relação aí ao culto presencial. Também como o irmão deve estar se cadastrando, a irmã se cadastrando para estar aqui participando do culto conosco. São bênçãos que o Senhor nos tem concedido, que coisa maravilhosa poder aí ter a presença de pessoas novamente conosco aqui no templo. Louvado seja o nome do Senhor. Também a igreja está envolvida com a obra missionária. Estamos na campanha de missões nacionais. E nós temos o tema, porque Ele me amou. Ele, Deus me amou. Ele, o Senhor Jesus me amou.
E nós amamos porque Ele nos amou primeiro. 1 de João capítulo 4, verso 19, é a divisa da nossa campanha de missões nacionais da Convenção Batista Brasileira. E esteja se envolvendo nessa campanha, porque Ele me amou. E esteja levando, transmitindo o amor de Deus aí ao nosso amado povo brasileiro tão sofrido, que precisa da salvação em Cristo Jesus. E esteja aí prestando bastante atenção nesse vídeo que será exibido nesse momento. O Senhor esteja falando ao teu coração. Eu me considero filho do amor dos batistas brasileiros, porque quando meu pai faleceu, eu tinha 9 anos de idade, e eu questionava muito por que ele havia morrido. E todas as pessoas me diziam que era vontade de Deus, porque Deus que quis, e aquilo me irritava, porque para mim Deus era o culpado. Quando eu completei 13 para 14 anos de idade, a primeira igreja batista em Russas alcançou um vizinho meu, chamado Edmilson, que me convidou. Na mensagem, no finalzinho da mensagem, o pastor Isaías, que é missionário de Missões Nacionais, ele disse o seguinte: olha, Deus quer que você saiba que Ele é o seu pai e que independente da perda que você tenha tido, Ele sempre cuidou de você. E naquele dia 9 de setembro de 2001, eu entreguei minha vida para Jesus e tive o privilégio de ser cuidado espiritualmente e também muitas vezes materialmente, porque aquela família missionária, ela me mostrou que a vida só vale a pena com Jesus. Quando chegamos à cidade de Russas, nós já éramos missionários de missões nacionais. Na realidade, nós estávamos vindo de Fortaleza para revitalizar um campo em Jaguaribe, uma cidade aqui próxima. Na volta, nós paramos em Russas e ficamos encantados com essa cidade onde não havia um trabalho batista. Chegando aqui, na realidade, Deus colocou no nosso coração o desejo de plantar um trabalho aqui nesta cidade. Um dos grandes exemplos do relacionamento discipulador é a vida do irmão Ítalo. Ítalo se converteu aqui com 13 anos e a igreja começou a investir na vida do Ítalo. É a vida na vida. Aos 16 anos de idade, eu tive o privilégio de começar um pequeno grupo no bairro que eu morava. E hoje eu entendo que aquela evangelização discipuladora é a maneira como Deus quer cuidar de nós. Ele quer que cada pessoa cuide um do outro. Então, eu comecei a evangelizar, a convidar pessoas, a cuidar de pessoas. E hoje, para a glória de Deus, lá em Russas, nós temos a segunda igreja batista, que é fruto desse pequeno grupo que nós iniciamos com 16 anos de idade. E em 2014, nós chegamos aqui em Fortaleza com a missão de plantar uma igreja no bairro Jacarecanga. Existem 2.700.000 pessoas precisando de Jesus. Então, eu comecei a orar para que Deus nos direcionasse. Com a visão de igreja multiplicadora, nós começamos a trabalhar com a evangelização discipuladora, o relacionamento discipulador, indo nas casas das pessoas, não apenas oferecendo estudo bíblico, mas oferecendo a elas a oportunidade de ter um amigo, de ter alguém que possa compartilhar vida na vida, vida de Deus com elas. Estamos lá no Joaquim Távora com o projeto de jiu-jitsu e aqui no Mondubim nós temos o projeto com as crianças que fazem aula de capoeira e esporte. E hoje, para a glória de Deus, nós estamos trabalhando na plantação de 4 igrejas. Nós estamos na região norte, com a Igreja Batista em Jacarecanga. Estamos na região oeste, com a revitalização da Igreja Batista em Quintino Cunha. Estamos na região sul, aqui nesse bairro, no Mondubim, com a plantação de igreja. Temos na região leste, no bairro Ancuri, a Igreja Batista Paraíso, também com PGM. E temos no coração de Fortaleza, no Seminário Batista do Ceará, nós temos hoje um PGM funcionando lá às quintas-feiras e já temos ali os cultos da congregação aos domingos. Então nós estamos trabalhando relacionamento discipulador, oração, plantação de igreja, formação de líderes e compaixão e graça. Conheci o missionário Ítalo e foi a bênção porque na realidade o primeiro trabalho que nós fizemos foi com ele lá em Joaquim Távora. E eu me recordo que das vezes que ele me dava carona na porta lá de casa, a gente conversava muito, ele manifestava o desejo, né, de alcançar outros locais. Hoje eu pergunto para ele: e aí, missionário, como é que está? Ele disse: o jeito de NAF está bem melhor, né? E realmente assim, eu fico emocionado
porque arde o desejo de fazer algo, porque foi Deus quem colocou. As lágrimas são de alegria e de ter o privilégio de ver o agir de Deus, de ver as histórias da Bíblia saindo e acontecendo ao nosso redor. E eu creio que é só o começo. Quando eu me lembro que a família missionária chegou na minha cidade e me acolheu, quando eu lembro de tudo que Deus já fez na minha vida como cristão, na minha vida como missionário, e eu vejo a necessidade, a carência das pessoas, eu não me imagino mais a minha vida sem esse propósito. A minha razão de viver hoje é levar isso para as pessoas, para que as pessoas conheçam Jesus e saibam que Jesus transforma. E eu me alegro de ser um fruto desse amor, um fruto desse cuidado que os batistas brasileiros têm tido em pregar o Evangelho, fazendo discípulos, cuidando das pessoas. Boa noite, queridos. A palavra do Senhor nos fala no Salmo 71, 8. Assim como cada dia transborda com a sua beleza, a minha boca transborda de louvor. Tu és soberano, Senhor. Aleluias. Sobre a terra, sobre o céu, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. Tu és soberano, Senhor. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. Amor tão grande, eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo, tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes. Tu és tremendo, tu és grande, tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande
Nós te exaltamos, Senhor, e declaramos que Tu és tremendo, Tu és lindo. Aleluia. Amém. Amém. Privilégio louvar ao Senhor, privilégio cultuar ao nome do Senhor nosso Deus. Eu sou um privilegiado, você é um privilegiado, você é uma privilegiada. O Senhor nos concede esse santo, bendito privilégio de glorificarmos seu maravilhoso nome. Orientações são sempre bem-vindas. Instruções sábias são necessárias. Todos nós precisamos de orientações para as nossas vidas. Todos nós precisamos de instruções para que tenhamos um melhor desempenho sobre a face da terra, como indivíduo, como ser humano, como pessoa. E é muito importante observar as orientações que nós recebemos da parte do Senhor. E nessa noite eu quero observar orientações necessárias para a igreja do Senhor. Orientações e instruções que o velho apóstolo dos gentios, Paulo, transmitiu à igreja na cidade de Tessalônica, cidade portuária de Tessalônica. E o Senhor, usando a vida do apóstolo Paulo, aproximadamente no ano 51 depois de Cristo, vai instruir a igreja com relação a procedimentos que a igreja e que os membros daquela igreja deveriam ter. E é interessante que essas orientações, essas instruções do velho apóstolo dos gentios, ela é extremamente atualizada. Instruções para as nossas vidas, para a nossa igreja nos dias atuais. É interessante que essa carta, primeira aos Tessalonicenses, ela é uma carta que trata de questões escatológicas. Questões relacionadas aos acontecimentos futuros, principalmente no que diz respeito ao arrebatamento da igreja e ao dia do Senhor. E aí, para colocar a casa em ordem, para colocar os pingos nos is, o apóstolo Paulo vai orientar a igreja. E vai instruir a igreja, e ele vai instruir de forma incisiva, ele vai usar imperativos para orientar a igreja e os membros no que diz respeito ao procedimento adequado, exato dos membros com relação ao comportamento cristão que os membros daquela igreja deveriam ter. Porque haviam muitos questionamentos, haviam algumas situações, inclusive com relação à autoridade apostólica do apóstolo Paulo, e com relação à questão da volta do Senhor Jesus. Aí o apóstolo Paulo, com firmeza, com autoridade, com sabedoria, vai orientar e instruir a igreja. Essa igreja localizada numa cidade portuária. Eu gostaria de compartilhar o texto em 1 Tessalonicenses capítulo 5, do verso 16 ao verso 23. E há de se destacar como essas orientações, de séculos e séculos atrás, como essas orientações são pertinentes para os nossos dias atuais. Paulo declara à igreja e aos membros da igreja:
Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma de mal, que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Nessa passagem, Paulo faz uma conclamação para a verdadeira espiritualidade, em contraposição às descontroladas e orgulhosas reivindicações de espiritualidade. Ele está orientando, instruindo, exortando os irmãos daquela igreja. Orientações necessárias para a igreja em Tessalônica, mas orientações necessárias para a igreja do Senhor nos dias atuais. Primeira orientação, no versículo de número 16, ele diz para os irmãos da igreja em Tessalônica, aos tessalonicenses: alegrem-se sempre. Ele exorta os irmãos a estarem se alegrando sempre. Esse termo, alegrem-se, ou regozijai-vos, como algumas versões vão apresentar, é um termo usado 74 vezes no Novo Testamento. Pois o cristão, ele se alegra a despeito de sua aflição. Independente da situação e da circunstância, o cristão, ele se alegra, pois a nossa alegria está firmada no Senhor. O mesmo apóstolo Paulo, que diz para os irmãos tessalonicenses estarem se alegrando sempre, é o mesmo apóstolo Paulo que, escrevendo aos Filipenses no capítulo 4, no verso 4, ele diz: alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se. A alegria é uma marca presente na vida do discípulo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois a alegria é fruto do Espírito Santo. Conforme Gálatas, Carta Magna da Liberdade Cristã, capítulo 5, verso 22. E é sempre bom destacar e lembrar e recordar que o Senhor Jesus declarou aos seus discípulos que eles deveriam se alegrar por seus nomes, os nomes dos seus discípulos estarem escritos no livro da vida. Essa palavra de Paulo, esse imperativo de Paulo, de alegrar-se, é palavra do Senhor para as nossas vidas. É imperativo do Senhor para as nossas vidas, para nós nos alegrarmos sempre no Senhor. Alegre-se no Senhor. Nós temos motivos para nos alegrar no Senhor.
O Senhor nos criou, o Senhor nos sustenta, o Senhor nos abençoa, o Senhor nos conduz, o Senhor nos concede a provisão necessária, o Senhor sela as nossas vidas para o dia da nossa redenção. Quantas bênçãos que nós temos recebido da parte do Senhor, e por mais que nós estejamos enfrentando dificuldades e adversidades, o Senhor nos concede a salvação. Por isso nos alegramos com os irmãos do nosso lado. Por isso nos alegramos com os nossos familiares, com os nossos amigos. Devemos nos alegrar. Alegrem-se no Senhor, alegrem-se sempre. E é interessante que o verso 16, alinhado com o verso 17, Paulo diz: alegrem-se sempre. E no verso 17 ele declara para os irmãos: orem continuamente. Deve ser uma alegria contínua, e orar de forma contínua. Quando nos alegramos no Senhor, temos prazer em buscar a presença do Senhor. Quando buscamos a presença do Senhor de forma constante, nos alegramos no Senhor, por estarmos na presença do Senhor, por estarmos apresentando as nossas necessidades ao Senhor, mas recebendo o carinho, o conforto, a direção, a orientação do Senhor, a provisão do Senhor. Alegrem-se sempre, orem continuamente. É o famoso orai sem cessar. Paulo está falando aqui para aqueles irmãos da sua prática natural de oração. Paulo fala para os irmãos orarem continuamente, orarem sem cessar, pois era a prática de Paulo. Era um homem que vivia em oração, que levava a sério a questão da oração, que ensinava acerca da oração, que havia aprendido com o Mestre Jesus a importância da oração. O que ele está dizendo para os irmãos ali, tessalonicenses, orem continuamente, ele está dizendo: busquem constantemente ao Senhor, cultivem o senso de dependência no Senhor. A ideia de orar continuamente ou orar sem cessar é a ideia do pensamento alinhado com o Senhor. Necessariamente não é estar fechando os olhos, não é parar tudo o que está fazendo para orar, passa por isso. É preciso ter aquele momento de devoção, de dedicação, de se prostrar diante do Senhor. É cultivar uma vida de dependência no Senhor, não só aquele momento prazeroso de você se derramar diante do Senhor, seja no seu quarto, no seu aposento, seja na sala, seja onde você gosta de orar, seja no templo, seja no quarto de oração, mas seja o que você estiver fazendo, mesmo depois desse período prazeroso e necessário, particular e muitas vezes coletivo, junto com a igreja ou com a família. É aquela questão de todas as atividades que você estiver realizando, o seu pensamento alinhado à vontade de Deus, o seu pensamento cativo à vontade de Deus, o seu pensamento em sintonia com as instruções e orientações da palavra de Deus. Seja o que você estiver fazendo, pensando nas coisas do alto e separando o tempo necessário para você estar sós com Deus. Poder abrir o coração e dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Que coisa maravilhosa! A oração intensifica o nosso
companheirismo com Deus. Por isso Paulo diz: alegrem-se sempre e orem continuamente. O que é fantástico, o que é maravilhoso, é que o verso 16, 17 e 18, eles estão interligados. Pois no verso 18, Paulo vai dizer que depois daqueles irmãos se alegrarem no Senhor de forma contínua e orarem de forma contínua ao Senhor, aqueles irmãos deveriam dar graças em todas as circunstâncias, e Paulo declara: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Deem graças em todas as circunstâncias. Agradeçam a Deus no momento da alegria, no momento da adversidade, no momento das provas. Por onde você estiver andando, fazendo o que você estiver fazendo, você precisa agradecer ao Senhor. Paulo orienta os irmãos tessalonicenses a serem gratos ao Senhor, até mesmo na adversidade. Isso com o propósito de um desenvolvimento espiritual. Ele estava instruindo aqueles irmãos, para que através dessa instrução sábia, os irmãos tessalonicenses estivessem alcançando maturidade espiritual. A maturidade espiritual nos leva a sermos gratos em todas as situações e circunstâncias. Ter um coração grato. Ser grato ao Senhor em todas as circunstâncias. Esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. São 3 imperativos que estão interligados. Me alegrar no Senhor vai me motivar a orar, a buscar a presença do Senhor. E vai me motivar a ser grato ao Senhor por tudo aquilo que eu estiver passando. Pois estarei em sintonia com o Senhor. Você orando ao Senhor, se alegrando no Senhor, você terá um coração grato ao Senhor, porque você estará alinhado com a vontade do Senhor, que é boa, agradável e perfeita. E é a vontade do Senhor para a sua vida, que você tenha um coração grato. Recordando, enfatizando, destacando que gratidão é a memória do coração. E gratidão é uma atitude nobre dos nobres. Só o ser humano nobre tem a nobre atitude de ser agradecido. Em tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Lindo demais. Passagem maravilhosa. No versículo de número 19, Paulo dá uma outra orientação, uma outra instrução, e muito séria. E muito importante para os nossos dias atuais. Não apaguem o espírito. Ele diz para aqueles irmãos não estarem abafando, eliminando, extinguindo a ação do Espírito Santo em suas vidas. Frequentemente, o Espírito Santo é comparado ao fogo. Do ponto de vista
fenomenológico, do ponto de vista de sua existência, o Espírito Santo ele não pode ser apagado, pois ele é o real Consolador, ele é Deus. Ele não pode ser extinto, pois ele é o Espírito do Senhor, é o Espírito Santo, é o Espírito de Deus. Mas, se do ponto de vista, do ponto de sua existência, ele não pode ser apagado, a sua atuação pode ser abafada, a sua atuação pode ser apagada, a sua atuação pode ser extinta na vida de uma pessoa. O Espírito Santo, ele vem, convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Esse homem reconhece Jesus como Senhor e Salvador. Esse homem então passa a servir ao Senhor. Esse homem recebe o fruto do Espírito, recebe os dons espirituais. Mas esse homem acaba se envolvendo com o pecado, ele acaba entristecendo o Espírito Santo, ele começa a se tornar desobediente, e aí ele vai eliminando, vai abafando, vai sufocando a ação do Espírito Santo na sua vida, e chega um momento em que a ação do Espírito Santo acaba sendo extinta na vida desse ser humano, na vida desse homem. Por isso Paulo enfatiza: não apaguem a atuação do Espírito Santo em suas vidas. Ele não pode ser apagado como ser divino que ele é, mas a sua atuação pode ser apagada na sua vida, meu irmão, na sua vida, minha irmã, e muito cuidado com isso. A palavra de Deus apresenta vários homens que tiveram a ação do Espírito Santo extintas em suas vidas. Triste a história do rei Saul. Triste a história de tantos outros homens e mulheres. Alguns dias atrás, participando do evangelismo com os moradores de rua, uma noite fria, e interessante que é muito comum encontrar moradores de rua que um dia serviram ao Senhor, gente que cantava, gente que ministrava, gente que pregava a palavra do Senhor. E uma noite, juntamente com a equipe maravilhosa da Igreja Batista Betel, a equipe que tem esse ministério de atender os moradores de rua, levando alimento, levando agasalho, levando roupa, levando dignidade e levando a palavra de Deus, pois nós oramos, nós pregamos para essas pessoas. Mas um dia, passando ali na Praça da Biquinha, e nós passamos e tinha um monte de lixo do nosso lado, e nós passamos direto, e quando nós passamos por aquele monte de lixo, de repente aquele monte de lixo começou a nos chamar, e nós ficamos preocupados, mas o que deve estar acontecendo? E nós não tínhamos percebido que havia um homem ali caído. E foi de cortar o coração, pois nós quase passamos por cima daquele homem, porque nós pensamos que era um monte de lixo. E aquele homem começou a me chamar: pastor, pastor, ore por mim. E aquele homem parecia um verdadeiro farrapo humano. E aquele homem recebeu o alimento de nossas mãos, e nós falamos de Jesus para aquele homem, e ele disse: eu estudei teologia, eu pregava a palavra de Deus. Eu confesso, meus irmãos, que foi um misto de tristeza, mas de indignação, com misericórdia, sentindo compaixão
daquela vida, eu disse: o que você está fazendo aí? Você conhece a palavra de Deus? Você estudou a palavra de Deus? Você pregava a palavra de Deus? Eu disse: arrependa-se e volte para o caminho do Senhor. E nós oramos, e nós repreendemos a ação maligna na vida daquele homem. Demos o alimento para aquele homem. Mas aquele homem é um exemplo de uma pessoa que apaga a ação do Espírito Santo em sua vida. Paulo diz para aqueles irmãos: não apaguem o Espírito. Porque uma vez que o Espírito é apagado na vida do ser humano, o ser humano fica à mercê de toda ação satânica e maligna. Quando a ação do Espírito Santo, a atuação do Espírito Santo é apagada, é abafada, é extinguida na vida de alguém que teve o compromisso com a palavra de Deus, essa pessoa se torna uma marionete nas mãos de Satanás, pode se tornar um escravo nas mãos de Satanás, pode se tornar um farrapo humano nas mãos de Satanás. Não apaguem o Espírito. E é preciso observar aquilo que Paulo diz na rainha das epístolas, Efésios capítulo 5, verso 18. Enchei-vos do Espírito. É não apagar o Espírito, mas encher a vida da presença do Espírito. Ele diz para os irmãos se alegrarem, ele diz para os irmãos orarem, ele diz para os irmãos darem graças ao Senhor, o que todos nós devemos fazer. Ele diz para os irmãos não apagarem o Espírito, mas ele diz também para os irmãos não tratarem com desprezo as profecias. Ele diz: não tratem com desprezo as profecias, versículo de número 20. Ele está dizendo: não conteis como nada as profecias ou pregação em nome de Deus. Aqui Paulo está exortando os céticos, os membros da congregação, da igreja em Tessalônica, com relação ao valor das mensagens e das pregações. O cuidado para não desprezar o que procede de Deus. Como não tratar com desprezo as profecias? Quanto mais estudamos a palavra do Senhor, mas temos compreensão, mas o Senhor nos instrui, através da ação do Espírito Santo, que não deve ser apagado de nossas vidas. Mas o Senhor vai nos conduzindo à verdade, pois o Espírito Santo é aquele que conduz à verdade. E dá o discernimento do que procede ou não de Deus, da mensagem que é entregue da parte de Deus ou não. Por isso ele diz: não tratem com desprezo as profecias. E esse versículo 20 está interligado com o versículo 21. Ele diz: não tratem com desprezo as profecias, no verso 20, e no verso 21 ele diz: ponham à prova todas as coisas. Ou seja, examinem todas as coisas e fiquem com o que é bom. Não tratem com desprezo as profecias, ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Palavra para os nossos dias. Essa orientação, essa instrução de Paulo aos Tessalonicenses, uma instrução, uma orientação pertinente para os nossos dias. Mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Ele está dizendo: ponde tudo à prova, testai tudo para impedir o erro no ensino ou na prática.
não desprezamos as profecias, mas examinamos se elas procedem da parte de Deus. Paulo diz para os irmãos não desprezarem as profecias, mas para examinarem, para tomarem cuidado, para ver aquilo que procede da parte de Deus. Os crentes tessalonicenses deveriam avaliar tudo quanto ouviram e não deixar que ninguém lhes impusesse nada de errado. É o que nós devemos fazer nos dias atuais, avaliar muito bem, estudando a palavra de Deus, colocando tudo à prova, para não sermos levados ao erro. E muita gente tem se levantado para ensinar de forma errada. E não seria nem ensinar, seria deseducar, desencaminhar, apresentar heresias. Paulo queria que seus leitores tivessem fervor, não apaguem o Espírito Santo. Mas também, ele queria que os seus leitores tivessem bom senso, deveriam provar qual a verdadeira direção do Espírito Santo. Não apagar, não extinguir a ação do Espírito Santo. Estudando a palavra do Senhor, estudando as Escrituras, os tessalonicenses teriam discernimento, colocando tudo à prova, teriam discernimento do que realmente procedia da parte de Deus para o crescimento espiritual de suas vidas. A orientação do apóstolo Paulo aos tessalonicenses, aqui nesse verso 21, do capítulo 5 de sua primeira carta aos tessalonicenses, lembra a orientação do apóstolo João, em 1 de João capítulo 4, verso de número 1, quando o apóstolo João declara: amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Da mesma forma como os leitores da carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses deveriam provar todas as coisas, da mesma forma que eles deveriam examinar todas as coisas, da mesma forma que os leitores da orientação de João não deveriam crer em qualquer espírito, mas examinar os espíritos para ver se eles procedem de Deus, nós devemos fazer a mesma coisa. Porque se haviam falsos mestres e hereges, querendo apresentar falsos ensinamentos aos tessalonicenses e também aos leitores, a quem João estava endereçando a sua epístola, com falsos profetas saindo pelo mundo, hoje não é diferente. Quanta gente usando a palavra, usando o texto, fora do contexto, a pretexto, para o seu bel prazer. É preciso examinar tudo e reter o que é bom. Não desprezar as profecias, mas colocar tudo à prova, examinar, reter o que é bom, aquilo que procede de Deus, e o que não procede deve ser lançado fora. No verso 22, temos a 7ª instrução, orientação do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Afastem-se de toda forma de mal. Ele diz que o próprio Deus da paz
os santifique inteiramente, completamente. Que todo o espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Deveria estar afastado de todo mal. Afastai-vos do mal. Nós lemos o verso de número 22. Abstende-vos de toda forma de mal. No verso 23, nós temos a recompensa de se abster de toda aparência, de toda forma do mal. O Deus da paz santificando os Tessalonicenses, o Deus da paz nos santificando, a partir do momento que nós nos afastamos de toda forma do mal. Quando ele diz, afastem-se de toda forma do mal, a ideia é, mantenham-se distantes, mantenham-se afastados de toda aparência, de toda forma do mal. Abstenham-se de toda aparência do mal. É o que nós precisamos fazer nos dias atuais. Nos afastar de toda aparência do mal. E nos afastando de toda aparência do mal, se cumprindo o verso 23 em nossas vidas. O mesmo Deus da paz nos santificando em tudo, o nosso espírito, alma e corpo, sendo conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo declara, depois dessa 7ª instrução, orientação, de afastar-se de toda forma do mal, Paulo declara, Deus os santifique e sejam conservados irrepreensíveis. O meu desejo, meus amados irmãos, o meu desejo, minhas amadas irmãs, é que Deus esteja santificando suas vidas. É que vocês sejam conservados irrepreensíveis. Que vocês estejam fugindo de toda a aparência do mal. Que vocês estejam enchendo suas vidas da presença do Espírito Santo. Que Deus os separe das coisas profanas, separando vocês para o serviço divino, como aqui o apóstolo Paulo está dizendo aos Tessalonicenses. Espírito, alma e corpo, expressão representativa do ser humano como um todo. Que o seu espírito, que a sua alma, que o seu corpo, meu irmão e minha irmã, sejam conservados irrepreensíveis. Que na integralidade, vocês sejam santificados. Quando ele diz, seja conservado irrepreensível na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, vivendo com integridade, até o encontro com o Senhor Jesus. Até quando o Senhor nos convocar. Havia aqui a expectativa do retorno iminente do Senhor Jesus. Muitos acreditavam que o Senhor Jesus estava voltando naqueles dias. Por isso essa fala, essa palavra do apóstolo Paulo. Mas mesmo não tendo a vinda visível do Senhor Jesus, todas as vezes que o ser humano deixa esse mundo, a vinda do Senhor Jesus acontece para ele. Quando o ser humano morre e deixa esse mundo,
ele deve se apresentar ao Senhor e prestar contas de sua vida e de tudo que ele fez. Devemos estar preparados para nos encontrar com o Senhor Jesus. Alguns dias atrás, fui surpreendido com a notícia, com a informação do irmão Castilho. Homem de Deus, servo atuante na Igreja Batista do Marapé, em Santos. Líder, foi vice-presidente daquela igreja. Homem comprometido com a obra do Senhor. E recebi a informação que ele teve um ataque fulminante no coração e faleceu. A vinda do Senhor Jesus aconteceu para ele. O retorno do Senhor Jesus aconteceu para ele. O nosso jardim mais pobre, o jardim de Deus mais florido. Precisamos nos preparar para o encontro com o Senhor Jesus. Essas orientações, essas instruções do apóstolo Paulo para os Tessalonicenses são instruções e orientações importantíssimas para as nossas vidas. Alguns anos atrás, o pastor estava pregando a palavra. Ele fez o apelo, quem queria entregar a vida ao Senhor Jesus. E um jovem veio à frente. E o jovem disse: pastor, estou entregando minha vida ao Senhor Jesus. E o jovem disse: pastor, eu gostaria de falar uma coisa para a igreja. E o pastor relutou em entregar o microfone para aquele jovem, mas aquele jovem insistiu e disse: eu preciso falar uma coisa muito séria para a igreja. E o pastor, então, dando um voto de confiança, entregou o microfone nas mãos daquele jovem. E aquele jovem pegou o microfone e disse: Senhor Deus, eu sou um miserável, eu sou um desgraçado. Quebra a minha vida, Senhor, despedaça a minha vida completamente. E depois, Senhor, junta caco a caco e me faça de novo. Quebra a minha vida, despedaça. Depois junta os cacos e refaça a minha vida, Senhor. Existem momentos que nós devemos, com toda sinceridade, nos quebrantar diante do Senhor e fazer uma oração como essa: Senhor, eu tenho vivido uma vida miserável e desgraçada. Senhor, quebra a minha vida, despedaça, Senhor, depois junta, caco a caco, como olheiro que Tu és, e refaça, pois eu quero ser, Senhor, um vaso novo. Foi a fala daquele jovem: Senhor, eu sou miserável, desgraçado, quebra, despedaça, junta caco a caco e refaça a minha vida, pois eu quero ser um vaso novo. Que você esteja fazendo isso, que você esteja abrindo mão do pecado, que você esteja convidando Jesus para ser Senhor absoluto da sua vida, restaurando a sua vida, renovando a sua vida, restaurando a sua história, renovando a sua história, em nome do Senhor Jesus. Consagra a sua vida ao Senhor Jesus, que Jesus seja Senhor absoluto da sua vida. Não deixe o Espírito Santo deixar de atuar na sua vida, em nome de Jesus.
Não apague a ação do Espírito Santo na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Encha a sua vida da presença do Espírito Santo. Entrega teu coração. Entrega a tua vida completamente ao Senhor. Experimente um renovo da parte do Senhor. Declare: Senhor, eu quero ser, Senhor, um vaso novo. Um vaso vivendo para o louvor da tua glória. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faça de novo. Isso mesmo que você quer? Seja um vaso novo. Declare isso para o Senhor. Senhor, eu quero ser um vaso novo. Quebra minha vida e faze de novo, Senhor. Como o Senhor deseja, como o Senhor quer, removendo o que não presta na minha vida, restaurando-me por completo, por inteiro. Que o Senhor seja o Senhor absoluto da minha vida. Que como vaso novo eu seja um recipiente cheio da presença do Espírito Santo, cheio da unção do Espírito Santo, me alegrando sempre, orando continuamente, sempre sendo grato ao Senhor, não desprezando a palavra do Senhor, colocando tudo à prova, retendo o que é bom. Longe de toda aparência do mal e do pecado, permitindo a ação santificadora do Senhor na vida, no comportamento, na família. Consagra a sua vida ao Senhor, consagra a sua casa, consagra a sua família ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. Cante mais uma vez, declare isso. Abra o seu coração, declare com a alma, declare com fervor: eu quero ser, Senhor amado, um vaso novo. Cante novamente com a equipe de cânticos. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Senhor, é o teu povo,
Teu povo ouvindo essa mensagem. Pessoas amadas do Senhor. Pessoas que precisam consagrar suas vidas ao Senhor. Pessoas que precisam romper com o pecado. Que precisam se dedicarem cada vez mais à obra do Senhor, ao Evangelho do Senhor. Talvez pessoas, algumas que estejam participando desse culto e que ainda não reconheceram Jesus como Senhor e Salvador, que o façam ainda nessa noite, em nome do Senhor Jesus. E que todos que estão nos ouvindo nesse instante, sejam vasos novos nas mãos do Senhor, olheiro santo e abençoado, olheiro santo e abençoado. Louvado, exaltado, glorificado seja o teu nome, Senhor. Em nome do Senhor Jesus oramos agradecidos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. A vontade de passar a noite toda aqui louvando, glorificando ao Senhor. E no próximo domingo alguns irmãos estarão aqui conosco, algumas irmãs também. Então faça o seu cadastramento aí. Nós temos o Ministério de Comunicação de nossa igreja, tem disponibilizado aí as orientações, as informações e também a forma como você se cadastrar. Estaremos tomando todos os cuidados necessários, procurando aí observar os protocolos para que estejamos com as portas abertas, aleluia, para louvar ao Senhor. A irmã Eliane não vê o momento disso acontecer. Ela está aguardando ansiosamente o próximo domingo, dia 4 de outubro, ficará marcado na história da Igreja Batista Betel em São Vicente. Enquanto isso, esteja participando das experiências online. Teremos o culto presencial, mas também estará acontecendo domingo, 18 horas, mas também as transmissões pelo YouTube continuarão, também como outras experiências. O culto de quarta-feira, 20 horas, pelo YouTube. Também a Escola Bíblica Dominical, às 10 horas, no domingo, pelo YouTube. O culto presencial, domingo, 18 horas, mas também sendo transmitido pelo YouTube. E também os demais encontros, pelo Google Meet, como você está aí observando. Momento de intercessão, Ministério de Intercessão, terça-feira, às 20 horas. E também o encontro de tendas, sexta-feira, 20 horas. E temos também a cesta básica. O cesta básica também é com o Google Meet? Isso, também com o Google Meet. Tá joia? E também, mais uma vez, agradecendo pela fidelidade dos irmãos na entrega dos dízimos e das ofertas. E agradecendo aí o comprometimento, a fidelidade dos irmãos ao Senhor e ajudando, socorrendo a igreja também a cumprir e honrar seus compromissos. Tanto os compromissos que a igreja tem financeiros, também os compromissos com a obra missionária e com a assistência social. Lembrando que o nosso banco é o Bradesco, Banco 237, Bradesco, a agência 3967, conta corrente 70, dígito 1, Igreja Batista Betel, CNPJ 51-676-567/1000 ao contrário, -13. Que o Senhor recompense a tua fidelidade, meu irmão e minha irmã. Paz seja convosco, uma semana extremamente abençoada. E agora, que o imenso amor de Deus, o nosso Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a presente comunhão e doce consolação do Espírito Santo, sejam com as nossas vidas e com todo o povo do Senhor, mundo afora espalhado, desde agora e para todos sempre. Amém.